queridos, e História, terceiro ano. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020. Essa aulinha é para os alunos da tia Catarina e também da tia Yasmin. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do município. Prestem bastante atenção, essa é uma matéria nova, onde nós vamos falar sobre cada pedacinho dos estados. Então, nós vamos falar de locais específicos. Prestem bastante atenção para não haver nenhuma dúvida. E caso, mesmo prestando bastante atenção, vocês não entendam, eu e a tia Yasmin estaremos nas aulas online na sexta-feira para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos começar. A história de um município. A história de um município apresenta fatos e acontecimentos históricos que vão desde o seu nascimento aos dias atuais e são diferentes quando comparados com a história de outros municípios. Assim, cada um tem a sua história e, portanto, apresenta um patrimônio simbólico único. O que a tia quis dizer? A tia quis dizer que a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo, a cidade de Salvador, a cidade de São Luís, no Maranhão, cada uma tem a sua própria história. Cada uma passou por um processo diferente para que a sua história seja contada e aconteceu dessa forma, né? A história foi a palavra que eu vou usar para vocês, foi construída de maneira diferente. Olha só o exemplo que a tia trouxe do Rio de Janeiro. Fatos e acontecimentos da nossa cidade maravilhosa. A construção do símbolo do Rio de Janeiro, que é uma paisagem humanizada, o Cristo Redentor. E a maravilhosa festa de Réveillon na praia de Copacabana. Dois acontecimentos que marcaram a nossa história e até hoje marcam, porque a estátua do Cristo Redentor, ela é conhecida mundialmente. Todos os turistas que vêm ao Rio de Janeiro passam por lá. E ela foi construída lá muito antigamente, lá nos meados de 1920, 1930. Já a festa de Réveillon na praia de Copacabana, ela é um acontecimento atual, que acontece há alguns anos, mas que também conta a história do nosso município, da nossa cidade. O patrimônio de um município também é formado por aspectos naturais, como as formações geológicas, montanhas, serras, florestas, tudo isso, onde é possível encontrar dados históricos importantes. Lá nós encontramos fósseis, utensílios antigos, lá a gente pode encontrar um pouquinho da nossa história antiga, né? E espécies de animais típicas daquela região, algumas das quais se encontram em estado de extinção e são protegidas nos chamados parques naturais. Bom, a tia trouxe o exemplo da Mata Atlântica, que fica localizada aqui também no Rio de Janeiro. E nós vamos falar também um pouquinho sobre o seguinte. Em nosso país, temos alguns exemplos. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que é no Piauí, a Mata Atlântica, que a tia Catarina acabou de dizer, o Atol das Rocas e o Arquipélago de Fernando de Noronha. São alguns dos patrimônios de um município e que foram construídos com aspectos naturais e também aspectos feitos pelo homem, né? E todos esses espaços são protegidos
E lá nós também encontramos algumas espécies de animais que já estão em extinção, ok? A tia, trouxe aqui para vocês verem uma imagem de Fernando de Noronha, onde os parques naturais são áreas que geralmente são protegidas e têm grandes extensões, e lá nós encontramos uma diversidade de ecossistemas de grande relevância ecológica e belezas naturais. Olha que imagem linda de Fernando de Noronha. Há também os bens sociais construídos, como os eventos marcantes na história de um município. Locais considerados como sítios históricos, por guardarem residências de um período muito antigo, além dos costumes e tradições de um determinado povoado de importância simbólica muito grande. Bom, a tia trouxe a imagem do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista. Esses lugares devem ser protegidos e valorizados por todos, porque aí, nesse local, nesse museu onde fica a Quinta da Boa Vista, foi morada do imperador Dom Pedro. Então, esse local é protegido para que não seja destruído e para que quando a gente vá visitar a Quinta da Boa Vista, a gente tenha uma imagem daquele local e tenha uma lembrança da nossa história que começou lá em 1500, tá bom? Bom, o conjunto de todos esses bens que compõem o patrimônio cultural de um município se divide em material tocável e imaterial intocável. Vamos estudar um pouquinho para vocês entenderem melhor. Podem ser classificados como pertencentes ao material cultural, ao patrimônio cultural material, os bens imóveis e os bens móveis. Então, nos bens imóveis, o que significa bens imóveis e bens móveis? São tudo aquilo que nós temos no município e que vai contar a história daquele local, certo? Quando esses bens, quando esses utensílios, esses objetos, esses lugares são imóveis, eles podem ser obras de arquitetura, esculturas, pinturas, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos. Quando eles são móveis, então eles vão para as categorias de coleções arqueológicas, acervos dos museus, documentos, bibliografias, arquivos, vídeos, fotos e filmes. Lembrando que o material cultural, o bem móvel, a gente pode tocar e o bem imóvel não podemos tocar, certo? Vale lembrar que também fazem parte do patrimônio cultural os vestígios subaquáticos que estão submersos há pelo menos 100 anos, quer dizer, tudo aquilo que está no fundo do mar e que faz parte do município, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, ele também vai ser um patrimônio cultural do nosso município, certo? Podem ser classificados como pertencentes ao patrimônio cultural imaterial celebrações, conhecimentos, ofícios, grupos, comunidades, personalidades, quando são reconhecidas como parte desse patrimônio. Aí a gente tem o exemplo de Aleijadinho, que construiu várias coisas. A tia Yasmin já falou isso na outra videoaula, que construiu várias coisas e que ele acabou sendo uma personalidade e que faz parte desse patrimônio, certo?
e expressões artísticas tais como plásticas, musicais, cênicas ou lúdicas e técnicas tais como instrumentos, objetos, artefatos, lugares que se relacionam às práticas culturais, tá bom? E aí, a gente pode dizer que o patrimônio cultural imaterial é passado de geração em geração e permanentemente, certo? É recriado pelos grupos que o mantêm de acordo com o ambiente, com a natureza e com a própria história. Essa relação cria um sentimento ou uma identidade. Então, a gente pode dizer que o patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro tem um acervo de coisas e que vai sendo passado de geração em geração. O que quer dizer isso? De pai para filho, de governador em governador, de governante em governante. E assim aqueles bens, eles são cuidados, eles são preservados para que eles possam continuar a contar a nossa história para as pessoas que vão nascendo à medida que o tempo vai passando, certo? Bom, é a partir da história que um patrimônio se constitui. E em todo e cada município é natural que esses bens patrimoniais atraiam as pessoas. Muitos são transformados em pontos turísticos, sejam naturais ou culturais materiais, além de polos gastronômicos e centros culturais de lazer. Então a tia trouxe 4 exemplos. O primeiro exemplo é o Pão de Açúcar, que ao longo do tempo ele foi transformado e virou um ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro. Construíram um bondinho e assim a gente pode visitar um morro e o outro morro. Trouxe também uma catedral aqui embaixo, a última imagem, que fala sobre Aleijadinho. Trouxe também a terceira imagem, que fala do Mercado Municipal de São Paulo, que é um polo gastronômico, além de ser um local onde você encontra de tudo na cidade de São Paulo. E eu trouxe também o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, tá bom? Bom, essa matéria está lá no livro de História, na página 36 e 37. E para vocês entenderem um pouquinho melhor o assunto, vocês vão realizar as atividades das páginas 38, 39, 40, 41 e 42. A gente já tira as dúvidas e explica um pouquinho melhor dessa matéria para vocês na nossa aula online, tá bom? Beijos e até mais!